Olá, meus amigos. Com o patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, está entrando no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos assistir pelo YouTube, Facebook ou pelo site da TV Pop, tvpop.org. As atrações do programa de hoje são as seguintes. No primeiro e segundo blocos, falaremos sobre a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro com a participação dos times cariocas. No primeiro bloco, Vasco e Juventude e Cruzeiro e Fluminense. No segundo bloco, vitória da Bahia contra Botafogo e Flamengo e Santos. No terceiro e último bloco, é hora de falarmos de um panorama geral do Campeonato Brasileiro, com os resultados da 33ª rodada, classificação geral, classificação do retorno, tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, colaborador do programa, tabela de desempenho dos cariocas, chances de títulos, chances de Libertadores, chances de permanência, além também de darmos aí a próxima rodada, a 34ª. E para encerrar o programa, vamos exibir o quadro Recordar é Viver. Como prometido, vamos trazer um jogo da final de 1999 da Copa Mercosul entre Flamengo e Palmeiras. Então vamos iniciar o programa comentando sobre o jogo do Vasco da Gama contra o Juventude. Antes dessa partida do Vasco, na quarta-feira passada, tivemos o Clássico da Amizade envolvendo o Vasco da Gama e o Botafogo no Newton Santos e o Botafogo venceu por 2-0. O Botafogo foi melhor em toda a partida sobre o Vasco da Gama e conquistou uma justa e merecida vitória. E no sábado o Vasco recebeu em São Januário, para um público de 20 mil torcedores, o Juventude, uma das piores equipes do campeonato, lutando contra o rebaixamento. O Vasco, o torcedor do Vasco tinha a expectativa de o Vasco voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, mas não foi bem isso que aconteceu. No primeiro tempo, o Vasco saiu na frente, com Ryan fazendo gol aos 26 minutos, deu a falsa impressão ao torcedor vascaíno de que o jogo estaria resolvido, que seria fácil, que o Juventude não ofereceria resistência ao Vasco da Gama, mas não foi isso que aconteceu. O Juventude equilibrou o jogo ainda no primeiro tempo e virou com gols de Marcelo Hermes aos 38 minutos e Nenê aos 46 minutos, após aí uma saída desastrosa do goleiro Léo Jardim. O Juventude recuperou a bola e o Nenê acabou fazendo o gol e não comemorou em respeito à sua história defendendo o Vasco da Gama. O Juventude, então, levou uma vantagem de 2-1 para o intervalo e no segundo tempo o Vasco veio para a pressão, né? Muitos cruzamentos sobre a área, a torcida começou a pressionar o time, esse nervosismo do torcedor passou evidentemente para dentro de campo, o Vasco não conseguia acertar as jogadas, o Paulo Henrique acabou expulso num lance interpretado pelo árbitro como jogada temerária e o Vasco com um jogador a menos acabou tendo mais dificuldades do que já vinha tendo durante o jogo. E o Juventude ainda se aproveitou dessa situação de ter um jogador a mais para fazer o seu terceiro gol e fechar o resultado. Everton, no fim do jogo, fez o 3-1 a favor do Juventude. Resultado completamente inesperado para o torcedor do Vasco, que foi a São Januário com a certeza de que o Vasco venceria esse frágil adversário, né? O Juventude é um time muito limitado e que jogando fora do Alfredo Jaconi em Caxias do Sul não conseguiu vencer nenhuma partida. Então, o torcedor do Vasco ficou na bronca, vaiou o time ao final, chegou a gritar olé no fim do jogo, quando o Juventude
tinha a posse de bola e também chamou o treinador Diniz, exaltado em jogos anteriores, principalmente naquela sequência de 4 vitórias do Vasco, foi chamado de burro pelo torcedor do Vasco da Gama. Então o torcedor do Vasco da Gama ficou decepcionado com a atuação do time e com a derrota para um adversário considerado mais fraco, que é o Juventude. Estatísticas da partida: o Vasco finalizou 10 vezes, o mesmo número de finalizações do Juventude, 3 no gol pelo lado do Vasco, 6 pelo lado do Juventude, 70% de posse de bola para o time do Vasco, 30% para o visitante, o Juventude. Então, o Vasco sofre a sua terceira derrota consecutiva no campeonato. Temos aí a imagem dos resultados negativos do Vasco da Gama nos últimos 3 jogos. A produção vai colocar aí, iniciando uma derrota para o São Paulo em São Januário por 2-0. Depois o clássico contra o Botafogo, eu disse que o resultado teria sido 2-0 para o Botafogo, corrigindo, foi 3-0 Botafogo. E agora sofreu novamente uma derrota em São Januário para o Juventude por 3-1. Então o Vasco levou aí 8 gols nos últimos 3 jogos e só marcou 1 gol tão somente. Então Vasco numa fase aí ruim, a expectativa do torcedor era brigar por Libertadores e esse sonho vai ficando distante em razão das atuações ruins do time do Vasco, derrotado nas últimas 3 partidas. Lembrando que o jogo do Botafogo não foi 2-0, mas sim 3-0. Bom, vamos falar agora do jogo de domingo envolvendo o Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. O Fluminense, no meio de semana, na quinta-feira, enfrentou o bom time do Mirassol e venceu por 1-0 no Maracanã. Resultado muito comemorado pela torcida tricolor. E no Mineirão, o Fluminense empatou em 0-0 com o Cruzeiro. Primeiro tempo, o Fluminense começou bem o jogo, ameaçando ali o Cruzeiro, teve boas chances, mas o Cruzeiro, jogando em casa, no Mineirão, com o apoio de sua torcida, equilibrou o jogo, passou a ter algumas chances e encontrou um paredão pela frente, que foi o goleiro Fábio, né? O Cruzeiro teve uma bola na trave, o Fluminense também teve uma grande oportunidade ainda no primeiro tempo, com o Hércules chutando no travessão. Então, o jogo muito equilibrado no primeiro tempo, mas a atuação é boa do time tricolor. 0-0, equilíbrio no primeiro tempo e o resultado foi de empate. No segundo tempo, o jogo caiu muito de produção, né? O ritmo do jogo abaixou, ficou um jogo muito truncado, disputado, concentrado ali no meio de campo e o Cruzeiro, nas oportunidades que teve, esbarrou na grande atuação, mais uma vez, desse grande goleiro do Fluminense, que é o Fábio, que apesar da idade ainda consegue fazer defesas assim impressionantes. Na minha opinião, destaque do time do Fluminense nessa partida foi, sem dúvida alguma, o goleiro Fábio. Evitou, mais uma vez, uma derrota do Fluminense. Mas o Fluminense não jogou em todo o jogo mal, né? No primeiro tempo achei até boa a atuação do time tricolor. Mas o Fluminense segue sem vencer na condição de visitante sob o comando do Zubeldia. Estatísticas da partida: Cruzeiro finalizou 14 vezes contra 8 do Fluminense, 4 no gol do lado cruzeirense, 2 pelo lado tricolor, 48% de posse de bola para o Cruzeiro e o Fluminense teve mais posse de bola com 52%. Resultado ruim para ambos os lados, né? O Cruzeiro precisava da vitória para continuar aí na briga pelo título e o Fluminense para subir um pouco mais na tabela, porque o objetivo do Fluminense é, sem dúvida alguma, o G4. Bom, falamos aí no primeiro bloco sobre a derrota inesperada do Vasco da Gama para o Juventude em São Januário por 3-1 e esse empate do Fluminense jogando no Mineirão contra o Cruzeiro 0-0.
No segundo bloco, será a vez de analisarmos os jogos do Botafogo contra o Vitória lá no Barradão e Flamengo e Santos no Maracanã. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou baguete. Estamos de volta com o segundo bloco do programa No Ataque na Defesa e é hora de falarmos do jogo do Botafogo. Botafogo que no meio de semana, como eu já havia dito no primeiro bloco, derrotou o Vasco da Gama por 3-0, com uma grande atuação do time alvinegro, talvez uma das melhores atuações aí do Botafogo sob o comando do David Ancelotti. A torcida do Botafogo ficou feliz com esse resultado de 3-0 sobre o Vasco da Gama. Decepcionante foi a presença de público. Mais uma vez, o Nilton Santos muito vazio para um clássico e o objetivo do Botafogo de G4, né? Apenas 13 mil torcedores foram o Nilton Santos, sendo que 3 mil, pelo menos, torcedores do Vasco da Gama. Então, o Botafogo continua com um público muito reduzido. O torcedor do Botafogo não gosta definitivamente de comparecer ao estádio, mesmo seu time estando aí na briga pelo G4. Bom, mas nessa partida que foi disputada contra o Vitória no Barradão, o Botafogo não fez uma má partida, não fez uma má apresentação. O Botafogo até que jogou bem, mas não conseguiu sair lá do Barradão com os 3 pontos. O jogo ficou mesmo no empate sem gols, 0-0. O Botafogo começou o jogo melhor do que o Vitória, teve uma chance com o zagueiro Barbosa, um daqueles gols que não se perde, né? Inacreditável Futebol Clube para o Barbosa, perdeu um gol debaixo da trave, sem goleiro, conseguiu fazer com que a bola passasse por cima e ali o Botafogo uma grande chance, né? O Vitória apostava nos contra-ataques e teve também a sua boa oportunidade no primeiro tempo com o jogador Renzo Lopes. Mas no final do primeiro tempo, empate sem gols. E no segundo tempo, o ritmo do jogo também caiu bastante de produção, né? O Vitória, por jogar em casa com o apoio dos seus torcedores, foi mais ousado, foi mais para cima do Botafogo, mas o Botafogo segurava bem o ímpeto do time rubro-negro e o Botafogo também teve as suas chances aí de marcar o seu gol. Mas o placar ficou mesmo 0-0, um jogo que não foi de alto nível técnico, foi mais brigado do que jogado, né? Muita transpiração e pouca inspiração dos dois times. O resultado, sem gols, 0-0. Destaques no Botafogo, o Barbosa, apesar do gol perdido, foi um dos que se destacaram ali na defesa do time alvinegro, e o Santi, né? Fez uma boa partida, jogador que vem crescendo de produção e agradando os torcedores alvinegros, né? O Vitória, né, com esse empate, perdeu aí uma oportunidade de se distanciar um pouco mais ali dos seus adversários, ali, dos concorrentes ali na briga pela zona do rebaixamento. E o Botafogo também ficou um pouco mais distante ali do seu objetivo do G4, já que o Mirassol, que é um adversário direto do Botafogo, venceu o Palmeiras por 2-1. Vamos às estatísticas da partida. Finalizações, 9 para o lado do Vitória e 10 para o lado do Botafogo. 2 no gol para o Vitória, 3 no gol para o Botafogo.
43% de posse de bola para o Vitória e o Botafogo teve mais posse de bola até no jogo, 57%. Mas o resultado foi mesmo 0-0, porque os ataques não conseguiram aí transformar em gols as oportunidades, as poucas chances que surgiram durante a partida, a melhor dela vindo de um zagueiro, que foi o Barbosa do Botafogo, que já destacamos aí que perdeu um gol feito, né? Então, placar final, Botafogo 0, Vitória 0 no Barradão, resultado ruim para ambos os times. Agora vamos falar da vitória do Flamengo por 3-2 sobre o Santos. O Flamengo no meio de semana, na quarta-feira, foi a Vila Belmiro enfrentar não o Santos, mas o São Paulo. Mandou o jogo, né? O mando de campo do São Paulo não foi no Morumbi, foi na Vila Belmiro. E o Flamengo empatou por 2-2. O Flamengo sofreu o primeiro gol, buscou o empate e a virada, fez 2-1. E quando o Flamengo estava melhor no campo no segundo tempo, veio a expulsão do Plata, que comprometeu todo o planejamento tático do Flamengo e a superioridade que tinha até aquele momento sobre o São Paulo. O Flamengo com mais chance de fazer o terceiro do que o São Paulo empatar. O Plata jogou tudo a perder e o Flamengo acabou sofrendo o empate numa pressão do São Paulo, que soube jogar com um jogador a mais, explorou bem aí o sistema defensivo do Flamengo, insistiu tanto que acabou fazendo o seu gol e o resultado final foi 2 para o São Paulo, 2 para o Flamengo. Então o Flamengo, depois desse empate, voltou a mandar o seu jogo no Maracanã contra o Santos, com um público de 69.612 torcedores. Realmente a torcida do Flamengo está dando um show de comparecimento ao estádio, no Maracanã principalmente, nos jogos do Flamengo, né? O Flamengo enfrentou o Santos, reforçado pelo Neymar, e o Santos, no primeiro tempo, fez uma boa partida, criou muitas dificuldades para o Flamengo, né? O primeiro tempo, o Flamengo, na minha opinião, não jogou bem. O Santos teve até a primeira oportunidade clara de gol, foi do Santos, numa cabeçada do Neymar, que passou muito próximo ali ao gol defendido pelo Rossi, né? O Flamengo, né, foi inofensivo aí, pelo menos até os 20 minutos do primeiro tempo. O Santos trabalhava melhor a bola, explorava ali os contra-ataques, jogava melhor do que o Flamengo, e o Flamengo só foi aparecer mesmo no jogo aos 25 minutos, quando o Arrascaeta teve uma grande chance e chutou para fora, desperdiçando uma boa oportunidade para o Flamengo. Mas o Flamengo insistiu e acabou fazendo o seu gol por intermédio de um zagueiro. Léo Pereira ali tocou a bola para o gol, num raro oportunismo, e abriu o placar para o Flamengo aos 37 minutos do primeiro tempo, né? O Santos ainda teve uma oportunidade de empatar numa cobrança de falta do Neymar, que exigiu uma boa defesa do Rossi, evitando o que poderia ser o gol de empate do Santos. Então o Flamengo foi para o intervalo com uma vantagem de 1-0 num jogo em que o Santos não jogava mal, jogava até um pouco melhor do que o Flamengo até sofrer o gol. No segundo tempo, se modificou completamente a situação. O Flamengo foi outro time, foi um time com um apetite ofensivo, voltou realmente mais ligado no jogo, eu diria, pressionou o Santos e aos 5 minutos o Arrascaeta fez um lançamento cinematográfico para o Carrascal, que partiu do seu próprio campo e arrancou em direção ao gol defendido pelo Domingos Brazão, goleiro santista, e fuzilou o goleiro do Santos, fazendo o Flamengo 2-0 logo aos 5 minutos. O Flamengo teve oportunidade de aumentar, fazer 3-0 num pênalti sofrido pelo Bruno Henrique. O Arão realmente derrubou o Bruno Henrique dentro da área, o juiz marcou o pênalti, o Arrascaeta foi bater e perdeu chutando na trave. O Arrascaeta, se fizesse o gol, seria artilheiro isolado do Flamengo no Campeonato
brasileiro, né? Ultrapassaria o Caio Jorge, com quem ele está empatado ali em número de gols. Mas o Flamengo, mesmo assim, acabou fazendo o terceiro gol, numa bobeada aí do lateral do Santos, atrasou uma bola, o Bruno Henrique, esperto, pegou a bola, driblou o goleiro Domingos Brazão e fez o terceiro gol do Flamengo. O jogo parecia completamente resolvido, o Flamengo sobrava no campo e o Felipe Luiz fez algumas modificações, tirou o Carrascal, tirou o Arrascaeta, tirou o De La Cruz, o Flamengo caiu de produção, o treinador do Santos, Vojvoda, por sua vez, lançou o atacante, lançou o Robinho Júnior, lançou o Tassiano, um jogador que veio, né, jogou pelo Bahia, pelo Grêmio, um bom jogador. O Santos foi para cima do Flamengo nos minutos finais e acabou fazendo 2 gols, né? O primeiro deles com o Gabriel Bontempo, aos 43 minutos, e depois o Lautaro, atacante que entrou no segundo tempo também, aos 45. Então, no intervalo de 2 minutos, o Flamengo sofreu um apagão, levou 2 gols e o juiz deu 8 minutos de acréscimos e o Flamengo sofreu aí com o Santos, que tentava buscar a todo custo o empate, mas ficou nisso mesmo. O Santos, para a alegria dos torcedores e alívio dos torcedores rubro-negros, não conseguiu empatar o jogo. Quer dizer, o Flamengo transformou uma partida fácil no segundo tempo, um resultado de 3-0 tranquilo, num sufoco santista no final, e o Santos acabou fazendo 2 gols. Mesmo assim, o Flamengo saiu vitorioso do jogo, mas houve, claro, uma apreensão no Maracanã após o Santos marcar 2 gols. O torcedor do Flamengo ficou preocupado de levar o terceiro, né? Mas o Flamengo soube ali controlar o jogo no final e acabou vencendo a partida e conquistando 3 pontos importantíssimos para se manter na briga pelo título com o seu concorrente, mais próximo, que é o Palmeiras, porque o Cruzeiro ainda, matematicamente, né, tem chances de conquistar o título, ainda que chances reduzidas. Estatísticas da partida: Flamengo finalizou 11 vezes contra 16 do time do Santos, 5 no gol para o lado rubro-negro e 4 pelo lado santista. Flamengo na posse de bola foi muito superior, 62% contra 38% do Santos. Destaques do Flamengo na partida: para mim, o Arrascaeta, embora tenha desperdiçado a cobrança da penalidade, o Arrascaeta foi um jogador importante ali no meio de campo do Flamengo e fez um lançamento primoroso para o gol do Arrascaeta. E o Bruno Henrique também, que teve participação nos gols do Flamengo. Fez sofreu o pênalti cobrado pelo Arrascaeta. Bruno Henrique deu muito trabalho ali, se mexeu bastante no ataque do Flamengo, se deslocou pelas pontas, abriu espaços e foi importante aí nessa vitória por 3-2 sobre o Santos. Então, Arrascaeta e Bruno Henrique, na minha opinião, os melhores do Flamengo no jogo, né? O Flamengo sofreu um apagão, como eu disse. O Flamengo precisa ter mais atenção nos minutos finais, entendeu que a partida estava resolvida, mas não estava, né? O Santos, com muita determinação e garra, foi buscar o seu gol de honra e, não satisfeito, ainda fez um segundo gol e poderia ter complicado as coisas para o Flamengo, já que o acréscimo, né, os acréscimos dados pelo árbitro foram de 8 minutos e o Flamengo poderia ter se complicado e jogado fora aí 2 pontos que seriam muito fatais aí na disputa pelo título. Ainda bem que isso não aconteceu e o Flamengo se mantém na briga pelo título. Então o Flamengo tornou um jogo fácil e emocionante, né? Sofreu uma pressão até o fim. Então, vitória do Flamengo acabou sendo justa pelo que o Flamengo produziu no segundo tempo, poderia ter feito até mais gols e no finalzinho, realmente, esse apagão aí deixou o torcedor rubro-negro bastante angustiado. Bom, falamos aí do empate do Vitória contra o Botafogo, 0-0 no Barradão, e essa vitória do Flamengo, que parecia um jogo fácil. O Flamengo quase complicou no fim, venceu por 3-2 e está ali na briga, ponto a ponto, com o Palmeiras pelo título. E no terceiro bloco nós vamos fazer um panorama geral
do Campeonato Brasileiro, trazendo aí os resultados da 33ª rodada, a classificação geral, a classificação do retorno, próxima rodada, e também vamos fazer aí avaliações aí dessa briga que está muito intensa pelo título do Brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. E para encerrar, teremos ainda o quadro Recordar é Viver, com uma partida de 1999 envolvendo esses dois times que estão hoje, né, no protagonismo do futebol brasileiro, que são Flamengo e Palmeiras. Não saiam daí, o intervalo é rápido, já voltamos. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagote. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa No Ataque na Defesa. E nesse bloco é hora de colocarmos aí tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos exibir aí também algumas imagens e vídeos para destacarmos o Campeonato Brasileiro, que está realmente emocionante, com Flamengo e Palmeiras brigando ponto a ponto pelo título. E para encerrarmos, teremos ainda um jogo lá da final da Mercosul de 1999, que vale muito a pena ser revisto. Mas vamos então, para iniciarmos aí esse panorama do Campeonato Brasileiro, vamos iniciar pelos resultados da 33ª rodada. Na tela, os resultados da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sport 2, Atlético Mineiro 4, Vasco 1, Juventude 3, Internacional 2, Bahia 2, São Paulo 0, Bragantino 1, Corinthians 0, Ceará 1, Cruzeiro 0, Fluminense 0, Vitória da Bahia 0, Botafogo 0, Flamengo 3, Santos 2, Mirassol 2, Palmeiras 1 e Fortaleza 2, Grêmio 2. Com esses resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou dessa forma. A produção já colocou aí a classificação. Vemos aí o Palmeiras com 68 pontos e 32 jogos na liderança pelo critério de vitórias. Palmeiras tem 21 vitórias contra 20 do Flamengo, que tem a mesma pontuação do Palmeiras. Em terceiro, o Cruzeiro, 64. E fechando o G4, o Mirassol, 59. No G6 temos Bahia com 53 pontos e o Botafogo com 52. Na sétima colocação, o Fluminense com 51 e o Vasco da Gama agora está em 10º com 42 pontos. Na luta contra o rebaixamento, temos ali, para mim, do Grêmio para baixo, todos ainda correm risco de rebaixamento. Grêmio 40 pontos, Internacional 37, Vitória 35, abrindo a zona do rebaixamento o Santos 33, Juventude teve uma boa reação 32, Fortaleza 30 pontos e o Sport Recife, na minha opinião, já virtualmente rebaixado, 17 pontos conquistados apenas. Vamos agora para a classificação só do retorno. Quem é o melhor time, considerando-se apenas o segundo turno do Campeonato Brasileiro? O melhor time do segundo turno é o Palmeiras, que tem 29 pontos conquistados com 9 vitórias. O Flamengo vem em seguida com 28 pontos e 8 vitórias. Fluminense, Vasco e Botafogo estão na quinta, sexta e sétima
posições respectivamente no segundo turno. Então esses times fazem boas campanhas, né, no segundo turno, Fluminense, Vasco e Botafogo. E ali entre o Flamengo e os seus rivais cariocas está o Mirassol, que tem uma pontuação elevada com 27 pontos, e o Cruzeiro também conquistou 27 pontos, mas com uma vitória a menos que o Mirassol. Os piores 4 times do retorno são Bragantino em 17º, Internacional de Porto Alegre em 18º, o Santos ameaçadíssimo de rebaixamento em 19º e o Sport, o pior time do campeonato no geral, tem apenas 8 pontos conquistados no segundo turno e para mim o Sport já foi para a Série B no ano que vem. Bom, vamos agora para a tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, torcedor do Vasco e colaborador do programa. Essa tabela aí nos diz o seguinte: Palmeiras é o time que mais venceu no campeonato, 21 vitórias. O Sport é o que menos venceu, tem apenas 2 vitórias. Flamengo é o time que menos perdeu, sofreu apenas 4 derrotas. E o Juventude e o Sport são aqueles que têm mais derrotas. As derrotas no total de 19. Melhor ataque, Flamengo, 64 gols. Melhor defesa também é do Flamengo, só sofreu 20 gols. Pior ataque, Sport do Recife, 24 gols. Pior defesa, a do Juventude, foi vazada 59 vezes. Melhor mandante é o Flamengo e o melhor visitante é o Palmeiras. O pior visitante é o Sport e o pior mandante também é o Sport. Conquistou apenas 1 vitória. O Palmeiras lidera o segundo turno, já vimos aí na classificação do retorno. 1 ponto a mais do que o Flamengo. O Cruzeiro de Belo Horizonte não perde há 8 rodadas. E o Santos não vence há 5 rodadas. E entrou na zona do rebaixamento após passar 14 rodadas fora dela. Agora vamos passar aí a tabela de desempenho dos cariocas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 68 pontos, 20 vitórias, 64 gols, 41 pontos como mandante, 27 pontos como visitante. O Botafogo, 52 pontos, 14 vitórias, 44 gols, 29 pontos conquistados como mandante, 23 como visitante. E o Fluminense tem 51 pontos, 15 vitórias, 38 gols, 37 pontos como mandante, 14 pontos como visitante. E o Vasco da Gama, 42 pontos, apenas 12 vitórias, 50 gols marcados. Vejam que o Vasco marcou mais gols que o Fluminense e o Botafogo e menos que o Flamengo. O Vasco tem 25 pontos conquistados como mandante e 17 pontos como visitante. Bom, vamos agora ver as chances de título. Chances de título. A briga está entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Na tela aí para você conferir quem são os times com mais chances de ganhar o título. Acho que só esses 3 mesmo, sendo que o Cruzeiro tem menos chances, apenas 1,24%. O Flamengo tem 39,11% e o Palmeiras 59,65%. Palmeiras chegou a ter 70% de chances de conquistar o título, mas as chances reduziram, mas ainda é aquele, segundo o GE, que tem mais possibilidades de conquista, 59,65% e o Flamengo com 39,11%. Para mim fica entre Flamengo e Palmeiras. E aí nós vamos ver aí os jogos que restam para Flamengo e Palmeiras. Quem você acha que tem a tabela mais difícil? Lembrando que aqueles dois, os dois, Flamengo e Palmeiras, os dois já enfrentaram ali. O Flamengo, o Santos, na primeira linha, e o Palmeiras, o Mirassol. Flamengo 3, Santos 2, Mirassol 2, Palmeiras 0. Agora o Flamengo joga uma partida atrasada no dia 15 de novembro
contra o Sport do Recife. E o Palmeiras no mesmo dia, 15 de novembro, que por coincidência também é o dia do aniversário do Flamengo, vai completar 130 anos de fundação, o Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro. Seria um grande presente aí para a torcida do Flamengo, presente de aniversário, o Flamengo vencer o Sport e contar com uma vitória do Santos sobre o Palmeiras. Seria uma festa de aniversário completa. Depois o Flamengo vai enfrentar um clássico, o Fluminense, que é sempre um adversário difícil, na sequência Bragantino, no Maracanã. Esses dois jogos com Fluminense e Bragantino são no Maracanã, mas o Fluminense, o mando é tricolor. Atlético Mineiro na MRV Arena, um adversário sempre difícil, um rival complicado para o Flamengo, que é o Galo, sempre foi. Depois o Flamengo volta ao Maracanã para enfrentar o Ceará e na última rodada, na 38ª, vai a Mirassol enfrentar o Mirassol, que até agora, jogando como mandante no seu estádio, o Maião, não perdeu e ontem derrotou nada mais, nada menos que um dos candidatos ao título, que é o Palmeiras. O Palmeiras, após o Santos, em jogo atrasado, tem o Atlético Mineiro na MRV Arena. Depois o Palmeiras recebe o Vitória da Bahia, que luta contra o rebaixamento. Na sequência também no Allianz Parque enfrenta o Fluminense e sai para jogar na Arena do Grêmio contra o Grêmio e fecha a sua participação no Campeonato Brasileiro jogando contra o Ceará no Castelão. E aí, quem você acha que tem a tabela mais difícil? Flamengo ou Palmeiras? Como eu disse, Flamengo e Palmeiras já estão disputando o título da Libertadores. E também são os dois principais candidatos a conquistar o Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, um jogo só, eu não vejo favorito. Pelo contrário, acho que é um equilíbrio muito grande nessa partida decisiva pela Libertadores. Não aponto favorito. No Campeonato Brasileiro, os matemáticos apontam o Palmeiras com mais probabilidade de vencer o Brasileiro. Eu não penso assim. Acho que o campeonato só vai ser decidido na última rodada. Flamengo e Palmeiras têm adversários difíceis daqui para frente. Ambos têm um jogo atrasado. O Flamengo joga contra o Sport, o Palmeiras joga um clássico contra o Santos. Está tudo indefinido e vai ser ponto a ponto até a última rodada. Você concorda ou discorda? Você acha que o Palmeiras leva realmente vantagem na disputa do título do Brasileiro ou o Flamengo tem ainda grande chance de conquistar o título? Saberemos, né, disso na rodada derradeira, a 38ª. Bom, estamos aí analisando, fazendo um panorama geral do Campeonato Brasileiro. Então vamos dar as próximas rodadas. Já disse que temos duas partidas atrasadas a serem disputadas por Flamengo e Palmeiras, que brigam pelo título. Sport de Recife e Flamengo na Arena Pernambuco, em 15 de novembro. E na mesma data, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. A 34ª rodada são os seguintes os jogos dos cariocas. 18 de novembro, terça-feira, 8h30 no Newton Santos, Botafogo e Vitória da Bahia. Não, tá errado aqui. Tá errado aqui. Eu vou corrigir porque não é Botafogo e Vitória. Na quarta-feira, 19 de novembro, no Maracanã, 21h30, Fluminense e Flamengo no Maracanã. E na quarta-feira, às 21h30 também, na Arena do Grêmio, Vasco da Gama e Grêmio. Deixa eu só confirmar aqui o adversário do Botafogo na 34ª rodada. Adversário do Botafogo não é o Vitória, é o Sport do Recife, é rubro-negro também, mas não é o Vitória. Então, retificando, o adversário do Botafogo no Newton Santos, dia 18, terça-feira, pela 34ª rodada, é o Sport do Recife. Bom, feita a correção, clássico entre Flamengo e Fluminense no Maracanã na quarta-feira e o Vasco vai à Arena do Grêmio para enfrentar o time tricolor gaúcho. Bom,
Vamos a algumas curiosidades agora do Campeonato Brasileiro, mas vamos continuar aí com as chances, né? Probabilidades. Libertadores. Vamos ver aí como é que está a luta pela Libertadores de 2026. Na tela aí, projeções do Globo Esporte, do GE. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol estão praticamente garantidos na disputa da Libertadores de 2026. Bahia, Botafogo, Fluminense e São Paulo permanecem na luta ali pelo G5, né, que dá a classificação à Libertadores. Na minha opinião aí, o Bahia, Botafogo e Fluminense devem conseguir essa vaga para a Libertadores do ano de 2026. Agora vamos ver as chances de permanência. Chances de permanência na Série A. Bragantino, Grêmio e Internacional são aqueles com maiores chances de permanecerem na Série A. Já o Santos tem metade das chances, 55,40%. Vitória da Bahia, 32,11%. Juventude, 16,99%. Fortaleza, 11,80%. E Sport do Recife, 0,01%. Quer dizer, o Sport de Recife já foi com tudo para a Série B. E parece que Fortaleza, Juventude e Vitória são aqueles mais cotados para fazer companhia ao Sport na Série B do ano que vem. Bom, cariocas no topo. Os cariocas, quais foram os melhores times cariocas no Brasileirão de pontos corridos? Vamos colocar aí essa imagem na tela. O Flamengo ficou no topo em 12 oportunidades, conquistou 3 títulos. O Fluminense ficou no topo em 6 oportunidades, conquistou 2 títulos. O Vasco, em 2 oportunidades, ficou no topo, o melhor entre os cariocas, não conquistou nenhum título. E o Botafogo, apenas também em 2 oportunidades, mas conquistou um título, é o atual campeão, já que ganhou o Brasileiro de 2024. Vamos agora aí, falando dos times cariocas, aos clássicos, né? O histórico de clássicos dos cariocas. Quando se enfrentam, como é que está o histórico aí dos clássicos entre os times cariocas? Nós estamos vendo aí que o Flamengo leva vantagem sobre todos os seus rivais. O Flamengo tem mais vitórias do que o Fluminense, do que o Vasco e do que o Botafogo. Por sua vez, o Botafogo é freguês de todos os seus rivais. Ele é freguês do Vasco, uma diferença até considerável, é freguês do Fluminense e é freguês do Flamengo. O Vasco da Gama leva vantagem sobre o Fluminense. Quer dizer, o Flamengo tem vantagem sobre os seus 3 principais rivais, o Botafogo é freguês dos seus 3 principais rivais e o Vasco da Gama leva vantagem contra o Fluminense. Vamos ver agora um vídeo que vai explicar aí por que Flamengo e Palmeiras estão sendo tão odiados pelos seus rivais. Por que será que Flamengo e Palmeiras são odiados pelos seus rivais? Será que eles estão ganhando muitos títulos e isso está se tornando aí um motivo de preocupação e, claro, inveja para os seus adversários? Vamos ver esse vídeo aí do Papo de Rivais, Dr. Nariogala. O que ele diz a respeito disso? Você odeia Flamengo e Palmeiras? Normal, a gente sempre odeia quem ganha. Mas será que o problema é eles ganharem demais ou os outros perderem sozinhos? De 2019 pra cá, Flamengo e Palmeiras levaram praticamente tudo. 4 Libertadores somadas, 4 brasileiros, 3 Copas do Brasil. Enquanto isso, seus rivais ficaram comendo poeira, com exceção de alguns lampejos de Botafogo, Fluminense e Galo. O domínio é deles. E a distância só aumenta. Mas aqui vai a verdade que dói. Enquanto Flamengo e Palmeiras sanearam suas dívidas, profissionalizaram suas gestões e criaram planos de longo prazo, os rivais fizeram o oposto, gastaram o que não tinham, elegeram dirigentes populistas,
apostas e acumularam escândalos de corrupção. O Flamengo, em 2013, tinha 750 milhões de dívida, atrasava salário, quase caiu para a Série B. Hoje, contas no azul, lucro, tricampeão da Libertadores. O Palmeiras em 2012, rebaixado, humilhado. Hoje, tricampeão da Libertadores. Como eles trabalharam para isso? Então pare de jogar o sucesso deles na conta de arbitragem de CBF. Flamengo e Palmeiras venceram porque fizeram o básico, gestão profissional. Enquanto seus rivais elegeram dirigentes corruptos, fizeram gestões irresponsáveis e acreditaram que a camisa sozinha ganha jogo. Se você torce para um desses times, cobre dos seus dirigentes, cobre vergonha na cara, cobre gestão séria, e isso muitas vezes significa abrir mão do sucesso imediato. Significa reconstruir primeiro, organizar a casa, pagar dívidas, porque senão você vai passar os próximos 20 anos vendo Flamengo e Palmeiras erguerem taça atrás de taça, enquanto seu time afunda em dívida e mediocridade. Curtiu o conteúdo? Deixa o like, comenta o que o seu clube precisa mudar, marca o amigo boleiro e segue o Dr. Narigola. O lado B do futebol é aqui. Esse vídeo explica, na minha opinião, e ele é muito importante, por que Flamengo e Palmeiras estão dominando o futebol brasileiro nos últimos tempos. Gestão eficiente. Se distanciaram, Flamengo e Palmeiras, dos seus adversários por causa de uma política, um planejamento e uma administração de ambos os lados séria, que os levaram ao topo do futebol brasileiro e sul-americano. Flamengo e Palmeiras são protagonistas no futebol do continente, tanto no Brasil quanto na América do Sul. Brasileiro e Libertadores, Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras vêm empilhando títulos. E os seus rivais, com exceções ali pontuais de Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro, que conquistaram títulos entre Flamengo e Palmeiras que predominam, é claro, é evidente, é inquestionável que Flamengo e Palmeiras estão bastante à frente dos seus rivais. E se eles continuarem dormindo, a tendência é que essa distância aumente cada vez mais, porque as gestões profissionais de Flamengo e Palmeiras os levam a essa condição de brigarem sempre por títulos. Então, eu concordo plenamente com o que foi dito nesse vídeo, que eu entendi bastante importante para explicar como Flamengo e Palmeiras cresceram tanto nos últimos anos e conseguiram aí empilhar os dois muitos títulos. Bom, vamos ver agora finais nacionais e internacionais, para ilustrar o que nós estamos dizendo a respeito de Flamengo e Palmeiras, como esses times se colocam hoje no futebol, basta analisar aí os números. Vamos ver aí os números de finais nacionais e internacionais. Estão lá, ó, Flamengo com 17 finais desde 2015 e o Palmeiras com 11. Mais finais do que os seus adversários, do que os seus rivais. O Atlético Paranaense, que hoje está na Série B, tem 8 finais desde 2015. Atlético Mineiro, 5, Grêmio, 5, Botafogo e Fluminense, São Paulo e Cruzeiro, 3 finais desde 2015. Quer dizer, Flamengo e Palmeiras são verdadeiramente os maiores times do futebol brasileiro e do continente. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. E o que os outros times têm que fazer, em vez de ficarem só invejando e secando, é cobrar dos seus dirigentes, como foi dito no vídeo, gestão profissional para que eles possam também se equipararem a Flamengo e Palmeiras. Caso contrário, Flamengo e Palmeiras, sem dúvida alguma, continuarão liderando o futebol brasileiro e sul-americano. Bom, falar em liderança, vamos ver aí um vídeo da Cazé TV impressionante. Os 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro, sem contar o público de ontem entre Flamengo e Santos. Quem são os times, ou qual é o time que lidera o ranking dos 10 maiores públicos
do Campeonato Brasileiro. Veja essa informação aí. Os 10 maiores públicos do Brasileirão até a 31ª rodada. E tem uma coincidência bizarra nesses números. Em 10º lugar, Flamengo e Vasco, 1-1, casa de 62 mil pessoas. 9º lugar, Flamengo e Bahia, também na casa de 62 mil pessoas. 8º lugar, Flamengo e Mirassol, 64. Flamengo e Grêmio, 64 para cima. 6º lugar, Flamengo e Fortaleza, também ali quase 65 mil pessoas. 5º lugar, Flamengo e São Paulo, mais de 67 mil pessoas. É mais ou menos por aí. É isso que você tá pensando. 4º lugar, Flamengo e Corinthians, mais de 67 mil pessoas também. Em 3º lugar, pegando o pódiozinho ali, Flamengo Sport, com também mais de 67 mil pessoas. Na 2ª posição, Flamengo e Palmeiras, com 71.651 pessoas. E em 1º lugar, Flamengo e Cruzeiro, empate em 0-0 no Maraca, com 72.565 pessoas. Ou seja, os 10 maiores públicos do brasileiro, todos foram em jogos do Flamengo como mandante. Tem jeito, né? Nação é foda. Você se surpreendeu ou não com a informação de que o Flamengo tem os 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro? Realmente a torcida do Flamengo é uma torcida que comparece, apoia o time independentemente da fase. O Flamengo está brigando pelo título brasileiro. Não. O Flamengo sempre coloca grandes públicos no Maracanã e também na condição de visitante. E você não aceitar ou questionar esse dado é realmente dor de cotovelo, né? Porque nós temos um vídeo que eu vou exibir agora de um palmeirense elogiando e destacando essa grande e maciça presença da torcida do Flamengo nos estádios. É um vídeo do Samuel Góes, ele é torcedor fanático do Palmeiras, eu o acompanho no Instagram e veja lá o que ele disse a respeito da torcida do Flamengo. Mas a torcida do Flamengo é modinha. É? Então se liga nos 10 maiores públicos do Brasileirão 2025. Em 10º lugar, Flamengo 1, Vasco 1. Em 9º lugar, Flamengo 1, Bahia 0. Em 8º lugar, Flamengo 2, Mirassol 1. Em 7º lugar, Flamengo 1, Grêmio 1. Em 6º lugar, Flamengo 5, Fortaleza 0. Em 5º lugar, Flamengo 2, São Paulo 0. Em 4º lugar, Flamengo 4, Corinthians 0. Em 3º lugar, Flamengo 3, Sport 0. Em 2º lugar, Flamengo 3, Palmeiras 2. E em 1º lugar, Flamengo 0, Cruzeiro 0. Ou seja, os 10 maiores públicos do Brasileirão 2025 são da torcida do Flamengo. E isso é incrível. Cara, você colocar mais de 60 mil torcedores no estádio todo jogo é algo absurdo. Não é à toa que a torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil. Parabéns à torcida do Flamengo que lota o Maracanã todo jogo. Isso não é para qualquer torcida, viu? Sem clubismo, a torcida do Flamengo realmente é inigualável, incomparável. Os números não me deixam mentir. Bom, vamos falar em torcida, vamos continuar aqui nesse assunto e mostrar aí a diferença das torcidas na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Vamos ver aí a última pesquisa, como é a diferença do Flamengo para os seus rivais, só considerando-se o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. O Botafogo tem 9,6% da preferência dos torcedores no estado do Rio. É o quarto colocado. O Fluminense tem 10,1% da preferência dos torcedores no estado do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama, que é o segundo colocado, tem 11,1% da preferência de torcedores no estado do Rio de Janeiro. É no estado do Rio de Janeiro, não é no Brasil. E o Flamengo? O Flamengo tem 56% da torcida de todo o estado do Rio de Janeiro. Então é mais do que todos os seus rivais juntos. Vejam aí como a torcida do Flamengo é superior a todos os seus rivais no Brasil e, sobretudo, no estado do Rio de Janeiro. Bom, estamos chegando aqui na reta final do programa No Ataque e na Defesa e é a hora de exibirmos o quadro Recordar é Viver. E o Recordar é Viver, como
havia prometido no programa passado, que por um problema técnico não pudemos exibir esse vídeo. Então hoje vamos fazê-lo. Final da Copa Mercosul de 1999. Você se lembra, torcedor do Flamengo? Primeiro jogo no Maracanã, Flamengo 4, Palmeiras 3. Segundo jogo, no antigo Parque Antártica, Flamengo 3, Palmeiras 3. Flamengo fez os seus gols por intermédio do Caio Rodrigo Mendes e o Lê. E o Flamengo, com o empate, conquistou o título. E nós vamos ver aí no vídeo do Recordar é Viver, na voz do Luciano do Vale, os gols dessa grande partida em que o Flamengo conquistou um título continental, a Copa Mercosul. Recordar é Viver, no ar para você. Zinho, boa tabela, penalidade máxima agora. E lá vai Arce, Klemer, Arce, gol do Palmeiras. Arce inaugura o marcador em Parque Antártica. E olha o Flamengo, boa bola na cara do gol, defendeu, largou, não tem goleiro, botou, gol do Mengo! Caio, empata no Parque Antártica em São Paulo para delírio rubro-negro. E a verdade fica no ar para as autoridades esportivas. E o Flamengo descendo. E o Flamengo descendo deu condição legal. Deu condição legal. Júnior Baiano salva o Palmeiras. Ainda o Flamengo na boca do gol. Luciano Almeida já cobrado a falta, não está valendo nada. Enquanto você está revendo o gol, o Palmeiras está lá na frente. Rodrigo Mendes vira para o Flamengo, 2 Flamengo, 1 Palmeiras. Você vê todo mundo falando, lá vai Arce, correu, bateu. De forma sensacional, coloca outra vez igualdade no marcador de Parque Antártica. 2 Palmeiras, 2 Flamengo, que lindo gol! Do lado de lá o Arce está pedindo há muito tempo, mas o Zinho levantou, Paulo Nunes, gol do Palmeiras! Time verde e branco de Parque Antártica. 3-2 Palmeiras. E olha o Flamengo na tabela, na cara do gol. Gol do Lê! 3-3, está perto do título Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo. Bem, Flamengo campeão sobre o Palmeiras da Copa Mercosul de 1999, recordar
é viver. Faço aqui o convite para o próximo programa no Ataque na Defesa, na segunda-feira próxima. Vamos continuar falando aí tudo sobre Campeonato Brasileiro, entre outros assuntos. Um abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção e pela audiência e até o próximo programa. Estamos ficando por aqui.